Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 3 a 11 de setembro de 2016. Tema geral: a economia divina. Palestra: Nossa Sala, o Fogo do Evangelho, ministrada pelos irmãos André Oliveira, Amir Silva, Joel Ferreira e André Dong, na noite de 9 de setembro de 2016. Tudo bom, irmãos? Bem-vindos à nossa sala. Quem de vocês já participou da nossa sala na conferência de jovens? Legal, né? Então, nossa sala chegou na conferência internacional. Muito bem. E a gente tem uma prática. Toda vez que nós apresentamos os nossos participantes, a gente tem que dar uma grande salva de palmas para eles. Pode ser? Não. Tá. E a nossa sala dessa noite vai falar sobre o fogo do Evangelho. Que tal terminar uma noite de um dia desses com uma palavra que foi liberada falando sobre Evangelho, pregação do Evangelho, reacender, a nossa chama interior pela pregação do Evangelho. O que vocês acham, irmãos? É um forte amém? Muito bom. Então os nossos convidados, vou chamar um por um, para nos ajudar. Pode ser? Primeiro convidado, eles já estão aqui. André Dong. Esse foi só um ensaio. Tá bom? Vamos tacar fogo desde já nesse negócio? Vamos participar? Irmão André Dong! O irmão Joelzinho de Fortaleza! E o irmão Amir Silva! E a gente vai começar essa conversa dentro da nossa sala, onde todo mundo está dentro dessa sala, num ambiente bem tranquilo, bem favorável, bem carinhoso. O irmão Amir gostaria de falar algumas palavras para nós sobre um projeto muito especial. Amém para isso? Agora então, quando eu falar 1, 2, 3, vocês vão falar: fala, Amir. Pode ser? 1, 2, 3 e... Fala, Amir! Por favor, Amir. Numa hora dessa, se não for animado, todo mundo vai dormir, não é? O André de Oliveira, desculpa, André. Pode mostrar, eu gostaria só de mostrar para os irmãos. Nós fizemos um bannerzinho, tá? Ainda não está totalmente aprovado a arte, tudo é só uma ideia. Chama-se Projeto Onésimo. Está escrito: de escravo a cooperador. Amém? É uma história maravilhosa, não é? Amém. Obrigado, André. Então, os irmãos já pegaram ali, né? Eu gostaria, na verdade, nós gostaríamos de que essa sala seja a sala do irmão Dong. Amém? Ele não pôde vir, não estará aqui, mas nós gostaríamos de transmitir um encargo que arde no coração do nosso irmão, que é a experiência que nós encontramos na Bíblia, na pessoa de Onésimo. Onésimo, nós já ouvimos bastante mensagens. Ele era um escravo. Ele então roubou coisas do seu senhor e foi para deixar uma aguinha embora, fugiu. E nessas circunstâncias da vida, ele conheceu então o apóstolo Paulo, não é?
O apóstolo Paulo, irmãos, ele já tinha tido uma experiência logo no início do seu serviço. Nós conhecemos aquela história com João Marcos, não é? O João Marcos, o Paulo, por causa desse menino que tinha abandonado a obra do Senhor no meio de uma viagem, naquela época, Paulo era uma pessoa que não conseguia firmar as pessoas ou conquistar as pessoas de maneira plena, porque ele tinha ainda uma natureza muito forte, não é? Ele expressava muito a sua alma. Talvez isso seja a resposta, porque às vezes nós também não conseguimos firmar as pessoas na vida da igreja, não é? Quando elas nos ofendem, nós, ou faz alguma coisa que a gente não gosta, nós então brigamos com ela ou dispensamos. Então, nós cremos que o Senhor preparou uma pessoa bem diferente, porque João Marcos era um jovem da igreja, a casa da mãe era o lugar de... O que era a casa dela? Era um lugar, todo mundo fala lugar de oração, eu digo, era lugar de comida, não é? Porque certamente onde tem reunião, que vai muita gente, tem comida, não é? É ou não é? Então, agora Deus deu uma experiência diferente para Paulo, já bastante tempo depois, apresentou essa pessoa, Onésimo, alguém fracassado, ele não estava bem, nós cremos, da maneira como o irmão Dong sempre apresenta, estava na rua, sem o que comer, e ele então foi ajudado por Paulo. Paulo o ajudou na sua humanidade, lhe supriu alimento, e lhe pregou o evangelho. Irmãos, a história de alguém, de um escravo, já é uma história difícil, mas um escravo que roubou o seu senhor, é mais complicado ainda. Mas se roubou e confessou, tudo bem, mas ele roubou e foi embora, fugiu. Então isso mostra o quanto de paciência, quanto de fé, de amor e de esperança foi depositado nessa pessoa que é um escravo. Eu gostaria de, com isso, irmãos, encorajar os irmãos. Nós temos que ter paciência com as pessoas. Amém, irmãos? O fogo do Evangelho, uma coisa que faz o fogo do Evangelho, é nos dar amor pelas pessoas. Essa base sólida de uma pista, que o irmão Dong tem mostrado para nós, fala do amor. O amor que Paulo teve para com esse Onésimo, esse escravo, mas um escravo que se tornou cooperador. Amém, irmãos? Todos nós devemos almejar isso. Não importa, de alguma maneira nós somos um Onésimo. Infelizmente eu fiz pouquinho só para provar, alguns botões assim, está escrito Onésimo, sou eu, não é? Aí outra frase é Onésimo, sou eu e você, não é? Ou Onésimo, de escravo a cooperador. É muito bom nós reconhecermos que nós somos Onésimos. Quem é Onésimo aqui, levanta a mão. Amém. Então, em alguma medida, todos nós temos essa experiência. Mas o Senhor trabalhou na vida desse escravo, por meio do amor, da paciência, da tolerância, de suprimento de vida, que Paulo dispensou para esse escravo. E esse escravo, passo a passo, ele foi ganhando da vida de Deus, e foi se tornando uma pessoa muito importante, também, na vida de Paulo, a tal ponto... O irmão Dong sempre fala assim, né, que quando Paulo mandou Onésimo para lá e falou para os irmãos de Colossos, qualquer coisa pergunta aí para Onésimo. Isso aí, irmãos, está lá em Colossenses 4:9. Ele fala assim, ele vai explicar a nossa situação aqui, né, ou qualquer coisa pergunte para Onésimo. Que maravilha, né, irmãos? Se tiver alguma dúvida aí, pergunta para quem? Pergunta para Onésimo. Não é maravilhoso alguém, um escravo, se tornar um servo de Deus, alguém que ama o Senhor, que serve o Senhor, e depois se tornou um cooperador, uma pessoa de confiança. E é muito interessante, irmãos, nessa história, não é? O irmão Dong falou muito sobre essa pista. Todos nós, irmãos, temos muita coisa que precisa ser retirada.
Quanto mais nós permitimos o Senhor retirar essa terra que não é útil para essa base sólida, mais resultado na pregação do Evangelho nós vamos ter. Amém, irmãos? Eu acho que todos nós queremos muito ter frutos, não é? Queremos ter resultado, ganhar pessoas, firmar pessoas na vida da igreja. Então, nós vemos que na pessoa desse Onésimo foi trabalhado. E Paulo, ele quando apresenta a ida de Onésimo, é muito interessante, irmãos. Eu não vou ler os versículos, os irmãos podem dar uma olhadinha. Ele fala para o Filemão, ele fala assim: você, Filemão, por favor, recebam. E se tiver alguma coisa que ele te deve, coloca na minha conta. Para não dizer, ô Filemão, que você mesmo me deve até a sua própria vida. Então tinha alguma coisa entre Paulo e Filemão também, que havia acontecido, que não está muito claro. Isso mostra, irmãos, que nós sempre estamos devendo alguma coisa para alguém. Ó Senhor Jesus! Isso, irmãos, é que pode nos deixar loucos pelo Evangelho, não é? De não escolher as pessoas, de cuidar das pessoas, de apacentar as pessoas, de pastorear, de esperar o momento certo. O irmão Dom que tem usado muito esses versículos de Colossenses, fé, amor e esperança, e Gálatas 4, onde fala desses 3 estágios do crescimento, onde nós nos tornamos um filho de Deus, somos crianças, estamos comendo, nos alimentando do Senhor, e passo a passo, nós estamos crescendo na vida de Deus, até o momento que nós passamos a reconhecer o nosso Pai, né? Aí nós falamos, Abba Pai, não é isso, irmãos? Agora, não é? Reconhecemos que Deus é nosso Pai, mas não é suficiente. A vida de Deus precisa crescer em nós de tal maneira que nós possamos herdar aquilo que Deus quer nos entregar. Por um lado é o reino, por outro lado também são pessoas. Será que o Senhor pode nos confiar um grupo de pessoas para nós cuidarmos? Então todos nós, irmãos, precisamos crescer na vida de Deus. Por isso que essa história do Onésimo é uma história maravilhosa, uma história de alguém que foi ajudado, tiveram fé nele. Você sabe que é importante ter fé na pessoa ou não? É ou não é? Aquele caso daquela cura, né? O pessoal, os amigos daquele paralítico, né? Trouxeram ele, chegaram lá na reunião da igreja, estava cheio, né? Aí o que fizeram? Lembra, irmãos? Colocaram no teto. Aí o Senhor Jesus olhou para o paralítico e falou: a tua fé te salvou? Foi isso ou não? Sabe o que fala ali? A fé deles te salvou. Amém, irmãos? Nós vamos crer nas pessoas. Eu estou aqui porque alguém creu em mim. Amém, irmãos? Alguém cuidou de mim. Eu tenho aqui o Marcelino, meu irmão. Fica de pé, Marcelino. Muitos irmãos nem sabem que nós somos irmãos, né? Ele é tão feio, eu sou tão bonito, né? Não parece. Ele tem cara de jovem, mas ele é mais velho do que eu, não é? No começo da vida da igreja eu não queria nada. Mas que reunião, só dor de cabeça, mas obrigado, Marcelino, né? Sempre cuidando, os irmãos ali, quando eu morava em Colina, sempre cuidando. Depois comecei a servir o Senhor. Irmãos, pense em alguém que fez muita coisa errada. Está aqui falando para você. Aí os irmãos com paciência, né, André? Você teve muita paciência comigo ou não? Eu não vou dar o microfone, senão ele vai falar assim, até hoje ele vai falar, né? Até hoje, você está com o microfone, né? Tira o microfone, André, não pode. Então, irmãos, vamos crer, cuidar das pessoas, de que eles vão ser úteis ao Senhor. Olha para o irmão do seu lado, não diga nada, porque tem aquele negócio, todo mundo fala assim, perdão, sei lá, não diga nada, só olha assim, pensa assim, essa pessoa vai ser útil se alguém cuidar dela, olha aí. Esse irmão aqui, aquela irmã ali, não é para olhar assim e falar assim, meu Deus, não é isso, viu? Irmãos, todos nós podemos ter essa experiência de Onésimo, podemos ser útil ao Senhor, amém, irmãos?
Não é difícil ganhar uma pessoa. A complicação está no cuidado dela, no exercício do amor, da paciência, perseverança, cuidado. Eu sempre usei um exemplo que talvez não seja o melhor, mas eu sempre falei assim: olha, eu tenho uma filha minha, está aqui, vai cair num precipício de 20 metros, tá? E tem a filha do Joel, aqui, vai cair num precipício, eu estou aqui no meio, tá? Eu só posso salvar uma, pensa para que lado que eu vou, diga vocês, irmãos. Eu vou orar para ver, será que eu salvo a filha do Joel? Que nada, eu vou salvar a minha filha, irmãos. É ou não é? Você não faria isso? Nessa hora, lembra do Salomão? Essa criança aí de quem que é? Não, é minha, tá, beleza, é das duas, né? Então vamos partir no meio, traz a faca aí. A hora que foi cortar, a mãe verdadeira falou: não, é dela, pode deixar. Não é isso que está lá? Por que isso, irmãos? Amor. Então às vezes a pessoa está entre nós, a gente fala: não, eu sabia que esse cara era complicado, ele ia parar de reunir mesmo, esse aí não dá, não é? Ó Senhor Jesus. E não só isso, né, irmãos, esse escravo Onésimo, ele se tornou um cooperador. Então hoje muitas igrejas, irmãos, estão fazendo um trabalho excelente. Esse projeto Onésimo, você é um Onésimo, eu sou Onésimo, todos têm essa experiência, mas nós queremos desenvolver um projeto que é cuidar de pessoas simples mesmo, que precisam de comida. Sabe a experiência que eu tenho? A maioria dos irmãos hoje que serve junto conosco, que são comportores, que são enviados para muitos lugares, são aqueles irmãos mais simples, porque eles se sentem muito ajudados. Imagina, irmãos, a gratidão de um escravo fugitivo que roubou o seu senhor e agora foi ajudado espiritualmente, creu no Senhor, cresceu na vida, está sendo restituído de volta para sua casa como um irmão, não mais como escravo. Ó Senhor Jesus! Então nós esperamos que os irmãos possam praticar isso nas igrejas. Bucafé Comunidade. Fomos para Arica. Tem alguém de Arica aqui, não? Do Chile? Não tem, né? Iquique, né? Nós conhecemos, nós fomos com o André para Arica. Chegamos lá, os irmãos estão em atividade normal da igreja, mas um grupo de irmãs assumiu o encargo de uma vez por semana servir comida para as pessoas pobres. E nós chegamos lá, naquele sábado, estava tendo aquele almoço, aquelas irmãs chegaram às 6:30 da manhã, cantando, orando, foram fazer a comida, cozinharam, e de repente chegaram 45 pessoas para comer. Na hora de comer, mesas assim, compridas, o convidado em frente e um irmão da igreja aqui, sentado, falando com ele: vamos orar agora antes de comer. E aí conversa e fala. Essa aqui, irmãos, já era não sei quantas vezes, né, André, que eles já estavam fazendo, mas naquele dia, nós conhecemos 2 desse grupo de pessoas, 2, não eram jovens já, né, André, eles tinham o quê? 50 anos, né, 40 e poucos anos. Naquele dia, 2 dessas pessoas estavam sendo batizadas. Amém, irmãos? Já fazia um tempo, uns 2 meses que eles estavam ali todos os dias, todos os sábados, vinha comer, começaram a participar das reuniões, e naquele dia tomaram a decisão de fazer o CEAP. Amém? E ainda mais, nós viajamos para uma cidade, fomos para Iquique, né? Onde a irmã ali falou que é de Iquique. Não foram muitos irmãos que nos acompanharam, de repente chegou eles 2, de ônibus. Os 2 batizados, que foram ajudados, começando com comida, com coisas simples, nos acompanharam até a cidade. Depois fomos para Antofagasta, chegamos lá, apareceu os outros 2 de novo, nos acompanhou. Eu estou falando, irmãos, de distâncias longas, tá? 600 quilômetros, 500 quilômetros. Então, irmãos, que coisa maravilhosa. Então nós queremos aqui começar essa sala, não é? Infelizmente o horário é muito tarde, mas nós queremos encorajar todos os irmãos e irmãs a praticar isso aqui. Amém, irmãos?
Vamos, todos são onésimos na vida da igreja, precisam de ajuda, mas vamos fazer esse trabalho. Vamos suprir as pessoas na sua necessidade e vamos dar uma oportunidade para elas pregando esse evangelho. Amém? Jesus é o Senhor. Obrigado, Amir, pelo início. Sempre quando eu lembro daquele versículo que Paulo fala que carrega no corpo as marcas de Cristo, uma delas sempre é a marca do Evangelho, né? O que ele causa na nossa vida, o que causa na vida das pessoas, e quando nós pregamos o Evangelho, a relação que nós temos com as pessoas que nós alcançamos. Eu queria saber, Joelzinho, conta pra gente uma experiência marcante de pregação do Evangelho que redefiniu sua vida. Ai. Primeira palavra do Evangelho é ai. Ai para levantar, ai para sentar. Ai, ai, ai. Hoje é tempo de cegar, não pode vacilar. Nunca diga não, Senhor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo está ainda a te chamar. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Amém. Meu nome é Onésimo. Alguns irmãos já sabem a minha história, como eu criei no Senhor, vim para a vida da igreja. E um belo dia o irmão Dong, nós passamos um encargo com respeito ao projeto Arca. Havia um sentimento muito forte dentro do coração do irmão Dong para que o evangelho chegasse ali nas regiões dos ribeirinhas do rio Amazonas. Eu também tinha muito encargo de sair para pregar o evangelho. Agora, para ir pregar o evangelho na Amazônia, deveria ser como palavras cearenses, um cabamacho, nadador, tipo um Fernandão assim, sabe? Sarado. Aí nós encontramos os irmãos da Sociedade Bíblica do Brasil. Aí fizemos uma parceria. Aí eles falaram: olha, a nossa equipe está montada, mas nós precisamos de um bom evangelista, de um irmão capaz, assim, assim. O irmão olhou, o Dong olhou para o outro assim, olhou para mim. O irmão Dong olhou assim: leva ele. Eu sou um prego para nadar. Sabia um prego nadando? Né? Amazonas. Que ideia ir para o Amazonas. Podia pregar o evangelho em vários lugares, né? É. E por quê? Rapaz, é uma longa história. Porque houve um sentimento. Eu morava em Santarém. De Santarém, houve um sentimento. Morava eu e o Carlos. Fica em pé aí, Carlão. Daí é meu companheiro de viagem aí, o Carlão. Saí eu e o Carlão lá em Santarém. Aí houve sentimento de sair pregando o evangelho de Belém até Santarém, de Santarém para Manaus. E só dá para ir de barco ou de avião. E um dia houve um sentimento, nós saímos e fomos para a ilha de Marajó. Irmãos, quando há o fogo do evangelho dentro de você, nada te impede. Há algo borbulhando dentro de você, e você não consegue parar. Nós atracamos aqui é o barco, certo, irmãos? Aqui é o barco. Atracamos com o barco. A hora que foi descer do barco, irmãos, não tinha rampa. E nem tinha escada. Tinha um espaço como daqui naquele microfone ali, que era uma pinguela. O que é uma pinguela? É uma tábua estreita, mais ou menos desse tamanho, altamente flexível, certo? Irmãos de Jesus Cristo. Aí eu fiquei olhando,
Aí os irmãos falaram, Joel, tem que ir. Eu falei, a minha irmã falou, eu te levo nas costas, mas nem pensando. Eu fiquei olhando, Senhor, o que eu faço? Já sei. Quando não dá para ir de um jeito, vai de outro. Aí eu fechei o olho, que nem os irmãos falaram, e fui. Não balança, não balança, não balança, não balança. Aí os irmãos gritaram, abre o olho, você chegou. E naquele dia, nós podemos pregar o evangelho ali, e muitas pessoas creram no Senhor. Aleluia! Isso aconteceu comigo, pode acontecer com você. Provérbios capítulo 9, é um versículo que eu me inspiro muito. Versículo 4, mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Eu não sou um leão. Eu sou um cachorro, mas o cachorro está vivo. Do jeito que você é, vai e faça. Eu fico desesperado quando eu vou viajar para algum canto, eu já falei para os irmãos. Você vai num canto, não pega, não aconteceu nada, as pessoas estão tudo ali. Sabe o que uma vez eu fiz, irmão? Eu me joguei no chão. Bem na praça, pá, me caí no chão. O pessoal falou, oh meu Deus, o Aleijadinho caiu. O pessoal veio me ajudar. Eu me limpei assim, falei assim, posso falar uma coisa para vocês? Vocês podem? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o homem. Deus amou o mundo de tal maneira. E ali eu comecei a pregar o evangelho. E algumas pessoas creram no Senhor. Eu caí, mas elas não. Irmãos, por isso que essa comunhão de hoje à noite é o fogo do evangelho. Hoje é tempo de cegar. Não podes vacilar. Nunca diga não, Senhor. Irmãos, são tantas experiências. Desde o tempo que eu saí de São Paulo, eu fui morar no Ceará, fui morar no Pará, fui morar no Amazonas, fui morar no Piauí, fui morar onde que eu fui morar? Tanto canto, irmãos. Cada vez que a minha mulher olhava para mim, vinha da conferência assim, meu filho, de novo mudar. Nós não tínhamos mais guarda-roupa, era uma caixa de papelão, porque guarda-roupa, você sabe, desmontou uma vez, acabou, né? Mas irmãos, há uma porção especial de Cristo para aqueles que saem de casa. Jesus é o Senhor. Obrigado, Joel. Muito bom. Vocês querem ouvir uma experiência marcante do André? André, conta uma das suas pra gente. Só uma, hein? Até hoje eu vejo que por mim mesmo eu me sinto indigno de poder servir o Senhor, né? Eu me sinto realmente um verdadeiro Onésimo, pela minha condição física, não daria, né? Eu poderia me apoiar em cima dessa minha incapacidade e não fazer nada, mas um dia alguém me ajudou. Houve curadores, tutores na vida da igreja que me ajudaram para não olhar nas minhas fraquezas, né? Mas olhar para Cristo e desfrutar da graça. E realmente, baseado nisso, houve uma época que as igrejas começaram a surgir, então havia muita necessidade de viagens de pessoas como o irmão Dong, assim, e problema que também o irmão Dong precisava de tradutor, né? Então, os outros tradutores, né, que eram anteriores a mim, eles tinham seus afazeres, estudavam na faculdade ou tinham profissão já, né, formado, tudo. Então sobrou eu, né? E eu nunca traduzi na minha vida. Eu era church kid. Church kid é menino da igreja, né? Só queria desfrutar, tal.
E um dia, meu pai, meu irmão Dong falou assim: você vai tirar passaporte. O quê? Para quê? Para onde eu vou? Você vai viajar comigo para Peru. Meu Deus do céu, o que é isso, né? Então fui tirar passaporte e tal, e mal falava espanhol, meus irmãos. Mal falava espanhol. Então aí fomos, primeiro fomos até Chile. Do Chile, me lembro que o irmão que conhecia contato lá em Peru, ele nos levou, né? Tomamos avião, claro, chegando em Lima. E não é apenas era capital de Lima, mas capital de Lima, nos seus arredores tem muitos bairros, né? E esse lugar que a gente ia, né, era fora do que você esperava, fora de qualquer coisa que você esperava, né? Eu esperava Lima, cidade grande e tal, tudo bonito, conforto e tal. Que nada. E aí descemos do avião, pegamos ônibus com nossas malas cheias, do ônibus apertado, e subimos o morro. Fomos morro. Até no final do trajeto, no ponto final de ônibus, poxa, bom, finalmente chegamos. Mas era tudo de terra, caminho tudo cascalhado, irregular, e tínhamos que subir o morro assim ainda, a pé. Aí lá vamos nós, né? Então eu falei assim: Senhor, não vou conseguir subir não, mas graças ao Senhor, pouco a pouco fomos lá e fomos até na casa do irmão. E nesse dia, sabe que lá é difícil chover. Lá é um clima do deserto que quase não chove, né? E naquele dia, quando o irmão Dong chegou comigo lá, foi hospedar na casa do irmão, começou a relampejar, começou a trovejar. Aí as pessoas, todos com medo, saíam para a rua. Não é? O que está acontecendo e tal? Era uma coisa rara, né? Chover e tal. E naquele dia isso aconteceu. E é estranho que naquela época as casas de bairro muito assim pobre assim não tinha telhado, não tinha cobertura. Era 4 paredes e nada mais. Porque não chovia, né? E naquele dia começou a trovejar, todo mundo sai da rua, desesperado, tal. Aqui, o irmão disse da localidade, disse pra gente: olha, irmão Dong, vocês trouxeram, né, grande impacto nesse país. A partir de hoje vai acontecer grande coisa no Peru. Amém. Aleluia. Amém. E era uma casa muito simples. Ficamos lá uma semana. Não tinha banheiro, né? Tinha só fossa. E eu tenho dificuldade de me agachar, né? Fazer necessidade, número 2, por exemplo. E irmãos, eu não sei como, mas eu consegui sobreviver daquilo lá. E todo dia uma bacia de água, era a sua cota de água, né? Era com muita dificuldade, mas irmãos, né? Aquele fogo que queima dentro de nós, que mantinha-nos vivos, né? A alegria de passar para os irmãos o desfrute de Cristo. Nesse momento de dificuldades físicas é que você desfruta mais o Senhor. Amém. E realmente, como Paulo disse, né? Eu fiz mais do que todos eles, mas não eu, a graça de Deus comigo. Amém. Irmãos, por isso que eu encorajo vocês a se atirarem no Evangelho. Não importa para onde, sabe? Se é da vontade do Senhor, você ir para um determinado lugar, vai, sem medo. Se não tiver nada, não tem problema, vai assim mesmo. Uma vez, me lembro do testemunho de Joel, ele falou assim: se você tem carro, se você tem avião, vai de avião. Se tiver carro, vai de carro. Se tiver trem, vai de trem. Se não tiver trem, o que é? Vai de bicicleta. Se não tem bicicleta, vai a pé. E se é mar, se não tem navio, vai nadando. Irmãos, nós temos que chegar lá. Amém.
Oh, Senhor Jesus. Amém. Mas posso prolongar um pouquinho André, mais? e assim, como que é seguir o irmão Dong numa pregação do evangelho? Você não é só cooperador, mas também é filho. Como que é? Rapaz, bom, tudo que tenho hoje, né? Espiritualmente, eu dou graças ao meu pai, né? Senhor, através dele, me ensinou muita coisa. E também me ensinou a ser homem. Então, imagina eu com minhas pernas difíceis, caio muito até hoje, né? E às vezes cai, rala todo o joelho, rasga a calça, sangra e tal, né? Eu queria mostrar para ele, não está vendo? Você não está vendo? Ele olha assim, tá bom, então levanta, vamos embora. Poxa, eu queria uma palavra de consolo. Meu filho, coitadinho, você se machucando, deixa eu te ajudar. Não é que nada, tá bom, você está bem, né? Tá, levanta, vamos embora então. Aleluia, isso é muito bom. O Amir também, né? Eu participei de alguns tombos do André. Eu me lembro que nós estávamos na Argentina, visitando uma cidade, e encontramos um lugar, uma escada muito alta de madeira, não é? Aquele dia o André sofreu porque ele caiu e eu caí junto também, em cima dele, sabe? Né? Fantástico, irmãos, fantástico, né? Só que ele caiu em cima de mim, né? Veja o peso, né? Não, eu já tive muitos tombos junto com o André. Realmente, irmãos, né? Eu até falo assim, o que seria essa sala aqui, né? Eu falei, 2 aleijados e um gordo, né? É para impressionar, né? É para impressionar, né? Eu me lembro que uma vez nós fomos para a Espanha, né, André? Fomos escalados para ir para lá, logo no início. Foi muito engraçado, cheguei na aduana e eles mandavam muitos brasileiros embora, né? Ainda estava naquela fase de cada 10 voltava 5, né? Aí o cara olhou para mim, para ele assim, passamos o passaporte, o cara falou assim para mim, vocês vieram a passeio ou a trabalhar? Eu falei, o senhor acha que um aleijado e um gordo vai trabalhar? Ele falou, é verdade, não vai não. Pá, carimbou e deu a entrada para nós, né, André? Foi ou não foi, André? Foi sim, amém? Foi sim, amém. Verdade. E isso que o André falou, né, irmãos? Realmente, por exemplo, mesmo o Joel, nessas condições, quando a gente sai, é muita dificuldade por causa da limitação física, não é? Mas, irmãos, para quem quer, dá para ir para qualquer lugar. Amém. Amém, irmãos? Realmente nós podemos servir o Senhor, né? Dar tudo que nós temos para o Senhor, né? E eu já contei isso várias vezes para os irmãos, eu fiquei tão impressionado. O André está falando que ele deve tudo ao pai dele. Eu também devo tudo para o irmão Dong, porque praticamente, vamos dizer assim, a vida espiritual da gente é ajudado por ele, não é, Joel? Não é, também? Verdade, é isso mesmo. Então, eu me lembro, o irmão Dong, irmãos, terminou uma palavra numa casa lá no Paraguai e nós esquecemos dele, fechou a casa. Ele pulou um muro de 2 metros de altura, pegou uma carona de moto e foi embora lá para casa onde a gente estava. E a gente com a maior cara de pau, chegou lá, eu falei assim, eu tô com fome. Parece que eu tô sempre com fome. Aliás, eu tô com fome agora, né? Irmãos, 00:30 ele foi fazer um arroz. Pensa num arroz com ovo gostoso, irmãos. Aquele arrozinho branco com aquele ovo, aquela coisa amarela em cima do ovo. Isso chama-se comida russa, Delícia. roscovo. Roscovo, né? Comida russa, né? Roscovo. Então, estou falando isso porque às vezes a gente pensa assim, o irmão Dong aqui falando, irmãos, como que realmente nós somos aperfeiçoados, né? Ao viajar juntos, sair junto, vendo que não há limitação, irmãos. Vamos pregar. Nessa viagem eu me lembro que nós chegamos numa cidade, né, André? E o pessoal estava totalmente fechado.
aqui verdade. Nós não queremos ouvir esse chinês aí não, pau. E nós estávamos em uns 10, 12, 14 irmãos, eu não lembro bem. A vontade que eu queria já sair no tapa, né? O cara não quer ouvir a gente, tá pensando o quê? Vai pro inferno, né? Aí, de repente, cadê o irmão Dong? Sumiu. Ué, cadê o irmão Dong? Todo mundo começou a procurar o irmão Dong. E tinha um grupo, esse grupo de irmãos estavam lá, cantando com harpa, com violão, lá num canto lá. Quando a gente vê, irmãos, o irmão Dong no meio deles, batendo palma, participando da música, aquilo ali abriu a porta para pregar o evangelho. Amém. No outro dia, Amém. o irmão Dong foi falar, o cara falou assim, não, nós não queremos te ouvir não. Alguns irmãos levantaram, não, nós queremos ouvir ele, sim, deixa ele falar. Aí, falou, irmãos, até hoje os irmãos dessa cidade estão lá reunindo. Isso há 30 anos atrás. Eu sempre brinco, né? Ele era jovenzinho, quando ele pulou o muro, ele tinha 75 anos, era jovem, né? Ó Senhor Jesus. Bem, irmãos, você vê que conversando com eles, o olhar deles é firme, certo? Eles têm a firmeza de um encargo, de uma comissão e de o resultado que o evangelho fez na vida desses irmãos. Então as experiências que eles têm servem para mostrar que é possível, mesmo na nossa vida normal, ter o fogo do evangelho queimando. Amém. Eu lembro uma vez, eu vou contar uma história minha, que está ligado a eles, porque eu sempre estou ligado a vocês, né? Estava vindo para uma conferência de jovens e eu estava me sentindo muito mal, muito amortecido. Nada acontecia na cidade onde a gente estava morando, e eu estava muito tempo sem tocar no Senhor. E estava vindo no ônibus, ouvindo uma fita ainda, com uma experiência do Joel, falando sobre ele pulando entre os barcos com as muletas, né? Até caía a muleta, isso, né? E quando ele falava, na verdade, esse irmão tem dificuldade de locomoção, na verdade, ele se movia e eu não, porque o meu espírito estava congelado. E eu falei, eu quero isso que esse irmão tem, eu quero esse olhar que ele tem, esse fogo, essa determinação que ele tem na vida da igreja. E essa pregação, né? E essa experiência dele começou a trabalhar no meu coração. Então, irmãos, as experiências que esses irmãos têm são importantes. Eles falam a gente, né? Às vezes a experiência saindo é uma dependência total do Senhor, certo? Mas isso também não quer dizer, certo, amigo, que os irmãos que não podem sair, que não podem se dedicar 100% do seu tempo ao evangelho, também não possam ter essas experiências, né? O que vocês têm para dizer para esses irmãos que trabalham, que estudam, mas de algum modo querem ter esse fogo queimando, essa determinação, essa cooperação com o evangelho? Amém. Tem um dito popular que onde o cachorro vai, ele leva as pulgas, né? Onde o cachorro vai, ele leva as pulgas. Não é que lá tinha pulga, o cachorro já foi com as pulgas dele. O que você é em todo lugar. É nós. Diga comigo, é nós. Em casa, no trabalho, no cursinho, na faculdade, no trabalho, todo campo é campo para pregar o evangelho. Todo campo, irmãos, todo campo. A dona de casa, você vai para o mercado, né? Nós tivemos olha a experiência de um mercado. Os irmãos saíram e um irmão, ele falou, eu vou levar esse jornal Árvore da Vida debaixo do... E ele levou, e ele ia entregar para um rapaz no açougue. Quando ele chegou lá, ele ia entregar, para quem ele ia entregar, a pessoa estava com uma revista não adequada debaixo do braço. E ele diz, entrego ou não entrego, entrego ou não entrego? Ele foi lá, olha, está aqui um jornal Árvore da Vida. Jesus te ama tanto, leia isso, o senhor vai gostar muito dessa leitura. Aquela pessoa se colocou em pranto e disse assim, por favor, joga essa revista ali no lixo para mim. Eu sou um cristão enfraquecido, eu preciso de Jesus. Amém. Oh, irmãos, aonde quer que nós estejamos, nós podemos ser úteis ao Senhor. Assim, só complementando o Joel,
Desculpe, Joel. Vai. Mas é muito bem fresquinho. O irmão Dong falou nessa conferência da experiência de José, não José. Uma das características de José é que onde ele estava, onde ele estiver, ele influenciava as pessoas. O ambiente mudava. E o ambiente mudava. Então, irmãos, isso é importante para nós aprendermos a lição. Amém. Aonde nós estivermos, precisamos influenciar as pessoas. Então, veja, José naquele meio ali, na casa do Potifar, né? E ele conseguiu, né, cuidar de toda a casa, ser mordomo da casa. Se ele não tivesse a equipe de empregados nas mãos dele, como é que ele ia cuidar bem da casa? Sim. E quando ele foi para a prisão, no começo foi simplesmente um prisioneiro, mas pela sua influência, pela sua bom trabalho, digamos assim, todos os prisioneiros, né, cediam a ele, certo? Então, também quando ele foi governador do Egito, nem fala. Então, irmãos, onde você está, onde nós estivermos, precisamos influenciar as pessoas com o evangelho. Amém. Amém? Amém. Senhor é com você. Amém. Você é José. Amém. Você ali que você tem experiências para você um dia reinar com Cristo. Amém. Amém. Jesus, Senhor. Irmãos, e quando você... Eu só completar isso do André, Joel. Quem trabalha aqui, levanta a mão, irmão, só para a gente ter uma ideia. Quem tem um trabalho, muito bom. Eu tenho visto alguns irmãos que têm uma profissão, ou eles têm algum empreendimento, um pequeno salão de cabeleireiro, ou ele é advogado. No meu caso, eu conheço um irmão no nosso meio que é médico. Eu falei isso para os jovens, né? A pessoa senta e fala os seus problemas físicos, conta a sua situação, e ele, antes de falar sobre isso, ele apresenta um livro. Fala: olha, eu vou falar sobre a tua doença, mas eu preciso dizer uma coisa mais importante. Eu quero falar a sua saúde espiritual. Fala alguma coisa, a pessoa invoca o nome do Senhor e apresenta um livro. Então nós podemos ter um Bucafé, não é? Um espaço Bucafé dentro do nosso empreendimento. Ali mesmo onde nós estamos, no nosso trabalho, nós podemos pregar o evangelho, não é? Como o Joel falou, o André. Então, o importante é que a experiência de José, ela não mudou, não é? Ele estava entre os irmãos, ele era aquela pessoa. Ele foi preso, ele ainda era aquela pessoa. Ele foi liberto, foi trabalhar, ele ainda era aquela pessoa determinada, não é? Eu sempre disse, irmãos, que José, quando ele estava preso e um cara veio e falou: tive um sonho, você revela? Ele falava: você está louco, cara, caça outro. Por causa de um sonho eu estou aqui preso. Eu achei que eu ia ser cabeça sobre meu pai, sobre meu... É ou não é? Ele está sendo um fariseu, porque ele está falando de uma coisa que não é realidade. É ou não é? Mas ele falou assim: pode falar, porque meu Deus revela sonhos. Amém. Amém, irmãos? Então, onde ele estava, ele tinha aquela determinação. Ele é uma pessoa determinada, clara, que Deus havia escolhido ele para aquele propósito, né? Então é muito importante, onde nós estivermos, termos essa clareza na hora de pregar o evangelho, né? Desculpa, Joel. O que você é, você é. Parece simples, mas o que você é, o que você é. De manhã, se encha do Senhor. Coma do Senhor. Uma vez eu estava lá na casa 1 com o André. Aí um irmão deu um testemunho. Que uma pessoa, de manhã, acordou, comeu bolinho chinês. Quando foi de 10 horas, comeu bolinho chinês. Quando deu meio-dia, comeu bolinho chinês. Deu 3 horas, bolinho chinês. Para que está dando fome. Para jantar, bolinho chinês. Ela dormia no beliche.
Aí caiu um negócio lá, ela foi abaixar a cabeça, ela, o que saiu dela? Hã? Bolinho chinês. Sai de você aquilo que você bota para dentro. Amém. Se encha do Senhor. Amém. A palavra que sai do coração, ela entra no coração. Então quando José falou o sonho, né? Isso que o Amir falou, ele se importou com aquelas pessoas. Nosso sentimento, irmão, o fogo do evangelho é: eu me importo com você. Essa semana foi um empresário lá em casa, eu comecei a conversar com ele, eu olhei, irmãos, lá no Ceará a gente diz: olha na bola do zóio. O olho mostra tudo, irmãos. Pode ver, quando a gente briga com a mulher, a gente não olha. É assim, André? É verdade. Mas, irmãos, os olhos, me ajuda aqui, o zóio, não? O zóio, o zóio. Olha no olho, ele demonstra o coração da pessoa. Aí você pode falar: foi um empresário lá em casa e o filho dele, o único, estava doente. Ele é um homem muito, mas bote 10 muito, cheio da grana. E ele estava lá em casa. Eu falei assim: você está tão triste, eu vejo isso nos seus olhos. Eu queria fazer uma coisa por você, eu queria orar por você. Podemos nos ajoelhar? Irmãos, aquele homem se ajoelhou, porque eu pude olhar nos olhos dele e pude orar por ele. O fogo do evangelho é se importar com as pessoas. Quando o irmão Dong me encontrou, falou com outro, irmãos, é olho no olho. Fogo do evangelho é isso. Jesus é o Senhor. Amém. Também, irmãos, nós estamos reaprendendo algumas coisas básicas da fé nessa conferência, né? Colocar a nossa vida de novo em ordem. Então, tem que buscar a palavra também, sabe, irmãos? Tem que se constituir com a palavra, mais oração, restaurar nossa vida na presença do Senhor, deixar Deus resolver as coisas para a nossa vida, ter mais experiências profundas no Senhor, porque isso também move o evangelho. Dificilmente, se a gente estiver vazio ou com pouca constituição, como que a gente vai conseguir pregar o evangelho? Então a gente tem que aproveitar, irmãos, a Bíblia, a literatura, as mensagens, as experiências dos irmãos e nos constituir com isso, porque o evangelho depende desse depósito e da base que o Senhor constrói no nosso interior. Nós estamos chegando no final da nossa conversa, mas eu ainda tenho uma última pergunta para eles. Posso fazer? E depois a gente termina, tá bom? Porque está ficando um pouquinho tarde. Eu queria saber, irmãos, como que vocês mantêm acesa essa chama do evangelho? Como que vocês fazem a manutenção dessa chama? Pode começar, amigo. Eu sempre digo que a minha esposa manda eu para a rua, né? Sempre. Ela tá ali, ó, né, Nilton? Ela sempre fala: vai para a rua, menino, vai pregar o evangelho, não é? Vai trabalhar. Na verdade, né, irmãos, a pregação do evangelho é o balão de oxigênio de um cristão. Sabe que muitas vezes nós esperamos oportunidade, mas nós precisamos criar as oportunidades. Eu me lembro de uma vez, inclusive eu estava com a minha esposa, nós estávamos dentro do ônibus, fazendo um trajeto curto, e eu percebi que eu não estava bem espiritualmente. Sabe, irmãos, eu falei assim para minha esposa: sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar aqui, vou mostrar o jornal da vida e vou falar do jornal. Não acredito que você vai fazer isso. Eu falei: vou fazer. E fui falando, mas me doía a barriga, as costas, dor de cabeça, tremedeira, tal, né? E fiquei de pé, falei: gente, gostaria de falar com vocês sobre o jornal Árvore da Vida. Irmãos, é incrível. Você sai de uma situação de morte, parada, negativa, você se torna um leão ali. Vocês viram o irmão Dong, né? O irmão Dong agora esses dias já melhorou, 2, 3 dias para cá, ele já está andando melhor, né, e tal. Mas a hora que ele senta nessa mesa para falar, ele vira um leão, não vira, irmãos? É um negócio incrível, né? Como que aquilo puxa o espírito dele. Então, irmãos, eu sempre uso esse exemplo para os jovens. Aquela passagem da Bíblia onde uma vez por ano
o anjo vinha e mexia aquela água, e o primeiro que caía ali era curado. Mas era só o primeiro, os outros tinham que esperar o ano que vem, não é? Já pensou a confusão que era aquilo? Mas irmãos, hoje essa água que cura está dentro de nós. Então nós precisamos mexer essa água. Então como é que nós mantemos esse fogo sempre aceso? Nós temos que provocar isso aí, irmãos. Amém, irmãos? Nós temos que provocar, falar com as pessoas. Nós temos que provocar assumindo algumas atitudes. Eu sempre considero um jovem na escola, tem uma maneira de você ficar sempre fervoroso no Senhor. É nos primeiros dias de aula já botar uma Bíblia e um livro em cima da sua carteira. Você já se declara, já vai evitar todos os convites mundanos, não é? E já está calçado com a preparação do Evangelho. Mas eu quero dizer, irmãos, uma maneira de nós mantermos o nosso espírito sempre fervoroso é tomarmos iniciativa. Não vem mais anjo para mexer essa água, tá, irmãos? Não vem mais anjo mexer essa água. Nós temos que mexer essa água que está no nosso interior. Amém. Nós temos que provocar isso aí. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Joel, contigo. Amém. Como manter? Como o Coamir faz para manter essa barriguinha bonita? Comendo. Comendo. Dormindo. Não, Como eu faço para manter esse fogo? Alimentando esse fogo primeiro, desfrutando do Senhor, né? Desfrutando do Senhor. O Senhor, Ele é amor. E quando a expressão da vida de Deus é o amor, amor às pessoas. E quando mais eu desfruto desse Senhor, mais eu vou amando as pessoas, cada uma das pessoas. Essa semana eu tive uma experiência. Tem um povo lá que a gente chama no Ceará de pé inchado, que é aquele povo que fica na calçada bebendo e fazendo comidinha. Eu encostei meu carro e sentei na calçada com eles. Eu fui até convidado para almoçar com eles na calçada. O amor de Deus me encheu tanto naquela manhã. Ainda dei R$10 para ele. Eles falaram: dá uma cachaça aí pro irmão. Eu falei: não. Daí o outro disse assim: ele é pastor. Mas irmãos, naquela manhã eu me enchi tanto do amor de Deus que eu sentei com aquelas pessoas que estavam maltrapilha, comendo ali no meio da calçada, porque eu toquei em Deus naquela manhã. O Amir mantém essa barriguinha bonita comendo. E isso é um exemplo. Mas a maneira de manter esse fogo aceso é tocando no Senhor. Amém. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Senhor é esse fogo. Se você toca nele, tudo acontece, irmãos. Amém. André. Amém. Esses dias, a mensagem da conferência tocou muito nisso, né? A diferença do Velho Testamento e o Novo Testamento, ou seja, a economia de Deus do Velho Testamento com a economia de Deus do Novo Testamento, existe um fator distintivo, né, que eles vão falar. E esse fator distintivo que faz a diferença é o Espírito. Amém? Então hoje nós não temos desculpas de não ficar quente diariamente, que nós temos o Espírito. Amém? Você quer queimar pelo Evangelho? Esteja no Espírito. E hoje, como podemos estar no Espírito de uma maneira mais fácil? Invocando o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Se você levantou com o pé esquerdo, está desanimado, não é? Não quer sair nada, mas dá umas invocadas, irmãos. Só invoca. Você vai ver que reage. Hoje eu não tenho vontade de fazer nada. Então vamos começar. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Isso, irmãos. Não, às vezes você fala, mas só invocar, vem aqui tantas vezes. Mas, irmãos, anos a fio, exercitando e invocar o nome do Senhor. Esse invocar, cada ano que passa, você entra mais na realidade. Essa é a minha experiência. Hoje meu invocar tem mais realidade que antes. Eu vou continuar invocando. Esse é meu exercício para eu me sobreviver.
espiritualmente. Amém, irmãos? Amém. Então, é o Espírito. Amém. Senhor Jesus! Amém. Amém. Eu me senti lavado nessa sala, vocês não se sentiram? Nós não estamos muito mais felizes agora do que quando a gente entrou? Valeu ou não valeu a pena? Foi muito legal. Amanhã, irmãos, nós vamos falar de 2 oportunidades, certo, Amir? Posso? Eu vou mencionar 2 oportunidades para a gente poder se engajar de novo, ou continuar se engajando, ou intensificar a nossa participação no Evangelho. Um vai ser o projeto Enem. Vai ser um projeto nacional de pregação do Evangelho. Amém. Não vamos mostrar os slides hoje, mas amanhã vai ser o dia, vai ter um projeto para a gente usar em todos os lugares que estiver sendo realizado o Enem nesse país. Ou seja, dá para todas as cidades, certo? E também haverá chamamento e conversa sobre o CEAP, em todos os lugares, para aqueles que querem ter aquela experiência mais intensa, mais cabal, de mais entrega, para se entregar para o Evangelho. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos irmãos? Amém. Muito obrigado, irmãos. Amém. Irmãos, muito obrigado. Que essa chama do Evangelho queime em nós, certo? Amém. De hoje até amanhã e até a nossa vida. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.